Bom, pessoal, então a apresentação de hoje vai ser sobre análise crítica de artigo científico, ok? Bom, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre os desenhos epidemiológicos observacionais. Por quê? Porque o artigo hoje vai ter esse desenho, vai ser um desenho epidemiológico observacional. E nós temos três desenhos epidemiológicos principais. Os desenhos transversais, os prospectivos, que a gente chama de coorte, e os retrospectivos, que a gente chama de caso controle. A ideia não é aprofundar essa discussão, porque basicamente a gente poderia dar uma aula para cada um desses desenhos, tá? Então, eu vou fazer só uma analogia que eu gosto de usar em sala de aula para vocês entenderem o que é cada um desses desenhos. Eu uso muito uma possibilidade de eu entrar no cinema. De repente está passando um filme muito legal no cinema e eu quero assistir esse filme. Ele é muito legal, ele não vai passar na televisão, não vai passar no Netflix, não vai passar em lugar nenhum. Então, eu estou lá, é a última sessão. Quando terminar essa sessão, ele vai ser retirado de cartaz e eu não vou ter outra chance de assistir. Então, eu quero assistir de qualquer forma, tá? Só que quando eu chego lá no cinema, que eu vou comprar meu ingresso, eu percebo que o filme já começou. Mas só que como eu estou muito afim de assistir o filme, eu resolvo entrar, tá? Imagina que eu entro no filme já começado e quando eu entro, eu olho a tela e tem uma cena lá. Uma cena de uma mulher com um revólver atirando num cara. Eu automaticamente penso, ó, ela deve ser a bandida e o cara deve ser o mocinho, tá? Porque uma cena de violência dessa, com certeza, ela deve ser a bandida e o cara deve ser o mocinho. Eu sento lá e aí eu tem alguém do meu lado e eu pergunto, a bandida tá matando o mocinho? Aí a pessoa que está do lado fala, ó, não é nada disso. A pessoa que estava do lado, que está no cinema, está assistindo o filme desde o início, ele consegue me explicar exatamente o que está acontecendo. Ele explica o seguinte, olha, basicamente é uma perseguição, ela é a mocinha, o bandido está perseguindo a mocinha, ela consegue uma arma e está atirando nele para se defender. Tá? Então, eu gosto muito de contar essa história para vocês entenderem as diferenças entre um delineamento transversal e um delineamento prospectivo, que a gente chama de coorte. O transversal é aquela situação de pesquisa em que você avalia a cena, tira uma fotografia daquele cenário. Tá? Isso é o estudo transversal ou de corte transversal, ou de corte seccional, ou então survey, como se fala em inglês. E o prospectivo, o estudo de coorte, é como se você assistisse um filme desde o início até o final. E a grande diferença dos dois os dois têm finalidades diferentes, os dois servem para coisas diferentes, eles têm qualidades diferentes, vantagens diferentes, desvantagens diferentes, tá? E a grande vantagem da coorte é que como você consegue acompanhar o filme todo, você consegue entender quem é mocinho e quem é bandido. E no estudo transversal nem sempre. Nem sempre você consegue. Você apenas consegue identificar que existe uma relação entre aquelas duas pessoas, mas você não consegue qualificar o mocinho ou qualificar o bandido, tá? Qualquer um dos dois pode ser. E o caso controle seria basicamente se eu tivesse chegado no final do filme. Eu cheguei no final do filme e simplesmente vou atrás das pessoas para entender como é que foi o filme inteiro. Então as pessoas vão me explicar todas essas cenas, tá certo? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a gente vai trabalhar agora com um artigo real, que eu, inclusive, eu já coloquei no Cigar. Eu só não coloquei essa aula, mas eu vou transformar ela num PDF e vou colocar assim que a gente terminar a transmissão, tá certo? E aí, como os autores batizaram esse artigo como estudo transversal, ele vai ser bem interessante para a gente analisar, entender e analisar criticamente. Eu vou lembrar você algo que eu já falei para vocês na aula passada, na reunião passada. Aliás, eu acho que eu falei já
em várias aulas, né? Que para a construção da pesquisa é uma condição sine qua non, uma condição fundamental estabelecer a pergunta de pesquisa, o problema. A seguir, você faz uma boa revisão de literatura que serve para muita coisa, inclusive para verificar se a dúvida ainda é uma dúvida e, se for, tentar entender como é que tem sido pesquisado esse assunto ao longo dos últimos anos, até para que vocês não precisem inventar a roda. Depois disso, vocês conseguem elaborar uma hipótese. Uma hipótese é uma conjectura, uma possibilidade. E a partir daí você consegue definir o objetivo. O objetivo é básico, tá? E sempre, gente, a metodologia, que é o nosso foco nesse curso, é definido a partir do objetivo. Se você tem um objetivo muito bem delineado, muito bem escrito, a metodologia nada mais é do que uma consequência dele, tá certo? E eu trouxe para vocês esse artigo aqui, o título é Aleitamento Materno e sua influência nas habilidades orais de crianças. E o objetivo da pesquisa foi avaliar a influência dos hábitos orais, o uso de chupetas, mordedores e outros objetos, e o uso do aleitamento materno sobre as habilidades orais de crianças. Quem tem filho, esse artigo interessa muito, principalmente filho pequeno, né? Então, é um artigo bem interessante, foi escrito por um grupo vinculado à universidade, publicado numa revista nacional, mas uma revista nacional assim, muito respeitada, que tem um bom grupo editorial, esse artigo ele também está muito bem escrito, tá? Mas isso não significa que ele não tenha algumas falhas, porque nenhum artigo é perfeito. Todo artigo tem falha. E é com essa visão que eu quero mostrar a vocês como a gente deve analisar um artigo. O método, também eu já falei um pouco isso para vocês, eu considero quase uma receita de bolo. E eu uso um esqueminha que eu estou mostrando aí na tela. Esse esquema é o que eu uso para escrever um artigo, mas é meu. Cada pesquisador tem um esquema diferente, com os mesmos componentes, com organizações diferentes, com nomes diferentes, mas todo artigo deve ter esses elementos. E eu geralmente uso esses elementos com esses nomes e mais ou menos nessa sequência, tá? Eu estou mostrando para vocês, vocês não são obrigados a usar esse esquema. Vocês podem montar o esquema de vocês, avaliar o que o orientador de vocês estabelece como uma forma de organizar um método, então não é obrigatório seguir esse esquema. Eu estou trazendo para vocês porque facilita um pouquinho a minha aula, eu atingir o meu objetivo. Então, geralmente, eu começo declarando o tipo de estudo, depois o local em que eu fiz a pesquisa, o tempo em que eu fiz a coleta de dados, e depois eu entro num item chamado amostragem. Eu defino qual é a minha amostra. Em pesquisa é muito raro a gente fazer censos, fazer avaliações populacionais. Geralmente, a gente usa amostras, tá? E dentro desse item, eu estabeleço qual é o meu critério de inclusão, qual é o meu critério de exclusão, qual é o tipo de coleta de dados e o volume da amostra. A gente vai ver um pouquinho isso em bioestatística, tá? Então, eu vou entrar nesse tipo de detalhe nas aulas de bioestatística com vocês. Depois eu entro em outro item chamado instrumentos e variáveis. Eu explico quais são os instrumentos que eu usei. Eu usei um instrumento de qualidade de vida, eu explico qual é, como ele funciona, se ele foi validado, se não foi, e quais foram as minhas variáveis. Muitas vezes eu conceituo as minhas variáveis. Por exemplo, escolaridade. Como é que eu usei a variável escolaridade? Eu posso ter usado em anos de estudo. 1 ano de estudo, 2 anos de estudo, 3, 4, ou então eu poderia ter categorizado em analfabeto, fundamental completo, fundamental incompleto, médio completo e por aí vai. Então, eu preciso conceituar como eu usei as variáveis na minha pesquisa. Procedimentos, eu fiz algum tipo de procedimento, algum procedimento cirúrgico, alguma intervenção, uma intervenção pedagógica, uma intervenção lúdica, então eu tenho que explicar como é que foram os procedimentos que eu realizei. Em seguida, eu esclareço os critérios éticos, eu deixo muito claro que eu segui normas éticas, principalmente
declaração de Helsinki, as normas que a gente tem no Brasil atualmente, a 466 para trabalhos quantitativos, que o trabalho foi submetido no Comitê de Ética e que eu comecei a coletar dados depois da liberação do comitê. E, principalmente, eu falo também sobre a autonomia que o paciente tem durante toda a pesquisa, de participar ou não da pesquisa. E, no final, eu faço uma descrição da análise estatística. Então, em geral, quando escrevo um artigo, eu uso esses elementos, tá certo? E esse tema ele é importante para todo mundo. A análise crítica de artigo científico é fundamental, mesmo para quem vai estar interessado em uma patente. Por exemplo, eu quero estabelecer uma metodologia para fazer uma mensurar diurese, como é de Oberdan. Tá? Então, provavelmente ele vai estabelecer essa métrica, esse equipamento e vai patentear. Mas mesmo ele precisa ler artigos científicos, ele precisa ler criticamente artigos científicos para embasar a introdução, embasar a revisão de literatura, a discussão, entendeu? Discutir com a banca, trazer elementos de literatura para discutir com a banca. Então, mesmo para quem vai trabalhar com produto propriamente dito, não vai entrar em publicações, em texto, mas ele vai precisar analisar artigo, vai precisar ter um bom conhecimento de artigos científicos para embasar cientificamente as suas escolhas. Então, ler criticamente artigo científico, todos vão ter que ler. Tá? Então, é por isso que eu resolvi trazer essa discussão hoje para vocês. Bom, então, considerando o objetivo, tá? Foi feita, o objetivo que está aqui na tela, foi feita uma escolha de como será o método. Esse é o método que eu praticamente copiei e colei do artigo científico. O que eu fiz? Eu usei a minha receita de bolo, tá? E eu separei cada um dos elementos que está dentro dessa metodologia de acordo com essa receita de bolo que eu descrevi para vocês anteriormente, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês como eu fiz a partir de agora. Então, tipo de estudo, que eu falei para vocês que eu começo um artigo com um tipo de estudo, certo? Então, o tipo de estudo foi um estudo transversal. Eles estabeleceram que usaram 125 crianças como participantes da pesquisa aos 9 meses de idade. Então, não tinham chegado nem a 1 ano de vida. O local onde foi realizada essa pesquisa. Eu dividi local 1 e local 2. O local 1 foi a região central do Rio Grande do Sul e o local 2 em crianças selecionadas em creches públicas e privadas nas unidades básicas de saúde. Isso é importante por quê? Porque a gente está vendo que é Brasil, mas apesar de ser Brasil, é o Rio Grande do Sul, que tem uma característica um pouquinho diferente da nossa. Tá? Tem uma população com características diferentes da nossa. E as crianças foram selecionadas também em creches públicas e privadas e em unidades básicas de saúde. Então, houve uma seleção de crianças a partir da comunidade. Os autores não foram numa escola privada e coletaram dados de pessoas selecionadas. Então, foi uma seleção que ocorreu a partir da unidade básica de saúde. E o tempo de coleta? Agosto de 2010 e março de 2011. Tá? O local é importante para a gente começar a pensar se a gente quiser aplicar o resultado dessa pesquisa, será que a gente pode aplicar na nossa população, na nossa região? Não sei. E o tempo é importante, por quê? Porque o mundo muda. Há 10 anos atrás, mal existiam smartphones, iPads, iPhones, Androids. O mundo mudou muito nos últimos 10 anos. Então, uma coleta de dados, um trabalho que foi coletado há 15, 20 anos atrás, será que ele ainda pode ser usado hoje na prática? Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente lê um artigo científico como esse. A amostragem. Tem os critérios de inclusão, os critérios de exclusão, a seleção da amostra e o cálculo do volume da amostra. São 4 elementos que geralmente eu reúno e dou o nome em um item chamado amostra ou amostragem. Para critério de inclusão, ele estabeleceu que foram incluídas crianças nascidas a termo, saudáveis, então ele não trabalhou com
crianças doentes, só com crianças saudáveis. Com idade entre 8 meses e 1 dia e 9 meses e 29 dias. Exatamente 9 meses de idade. Como critério de exclusão, como critério de exclusão, só um instantinho, só vou aqui. Ok. Como critério de exclusão, ele utilizou a presença de alterações neurológicas, deformidades craniofaciais, síndromes genéticas e distúrbios sensoriais, visuais e auditivos. Tá? Ele usou muita doença, ele excluiu quem que tinha qualquer doença. E para a seleção do cálculo do volume da amostra, no slide anterior, ele já estabeleceu que foram 125 crianças, e aqui ele explica como chegou esse número. A amostra foi de conveniência. O que é uma amostra de conveniência? É aquela que você não faz sorteio. Tá? Quando você sorteia a sua amostra, você tem amostras aleatórias. Quando você não sorteia, você geralmente chama isso de amostra de conveniência. É aquela que você cruza os braços e espera todo mundo chegar. Ou então, você vai na creche, todo mundo que estava lá entra com uma amostra da tua pesquisa. E apresentou um nível de confiança de 90%, com poder estatístico de 80%, risco relativo de 1,5%, razão de expostos e não expostos de 1:1, e por aí vai. Então, se a gente quiser, a gente pode até verificar se esse cálculo está correto, pegar a fórmula e usar esses dados na fórmula para verificar se realmente são 125 crianças a amostra que ele precisava. Tá certo? E agora entra nas variáveis que ele estudou. Então, ele, a partir do cartão da criança, que toda criança na unidade de saúde da família tem um cartão, ele usou as variáveis peso, comprimento e idade gestacional ao nascer, além de ápiga e peso atual. Ele também elaborou um formulário, um questionário e aplicou aos pais ou representantes ou responsáveis, questionando sobre o aleitamento materno e o momento da introdução de alimentação complementar. E, além disso, pesquisou sobre hábitos orais, se a criança usava chupetas, mordedores e outros objetos. E também ele usou um instrumento para avaliação de habilidades orais, que está no próximo slide. É um instrumento que foi validado, ele não é nacional, ele é um instrumento internacional, que ele foi validado previamente quanto à fidedignidade e conceito. Tem 11 itens que avaliam habilidades orais durante a sucção, no seio e na mamadeira. Se usa copo, colher, durante mastigação de alimentos sólidos e tudo mais. Cada um desses itens ele pontua de 0 a 2. E foi interessante que ele usou uma fonoaudióloga, temos uma fonoaudióloga na turma, né? Então, ele trabalhou com uma fonoaudióloga especializada em motricidade oral infantil. Foi ela quem coletou os dados. É por isso que eu não tenho certeza, mas eu creio que esse artigo ele é uma consequência de uma dissertação de mestrado de alguém. Provavelmente até dessa fonoaudióloga. E esse aqui é o instrumento. Então, ele está no artigo, que vocês podem acessar depois para ler com mais calma. Tem 11 itens. Cada item ele pontua de 0 a 2. E no final a criança ganha um score. Tá certo? Para análise estatística, ele fez uma análise de regressão logística simples e múltipla. Ele descreveu como fez essa regressão logística. Ele esclarece também como estabeleceu a seleção das variáveis para esse modelo estatístico. Não preciso se preocupar muito. Na disciplina de bioestatística, a gente vai trabalhar um pouquinho com modelo de regressão para mostrar a vocês o que é modelo de regressão, tá? E ele considerou uma diferença estatística de um P menor que 0,05. E também ele declara, ele descreve, ele informa que usou 2 programas, o Excel e o Stata. Tá? O Stata é um programa proprietário, né? Para você usar, você tem que comprar esse programa. Existem programas free que a gente não precisa se preocupar em comprar o programa. Tá? E com critério ético, ele inverteu um pouquinho, né? Ele informa que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Ele coloca o número do parecer, isso é importante.
e declara também que os pais concordaram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Tá? Bom, esse é o artigo. E o legal, eu não vou entrar muito no resultado. O resultado depois vocês leem com calma, avaliam. Então, a minha ideia aqui é trazer para vocês muito mais a forma do que o conteúdo. Então, não vou muito discutir o mérito que eles encontraram e tudo mais, a porcentagem, frequência, não vou entrar muito nisso. Eu estou muito mais a fim de analisar criticamente a metodologia do artigo. Tá? E para a gente fechar isso, é interessante a gente ver a conclusão, o que eles detectaram como conclusão. O objetivo, lembrando, que foi avaliar a influência de hábitos orais, chupeta, mordedores e outros objetos do aleitamento materno sobre as habilidades orais de crianças, e a conclusão foi o aleitamento materno contribuiu para o amadurecimento orofacial, pois melhorou a habilidade oral de sucção. O uso da chupeta mostrou alterar o funcionamento do sistema estomatognático e ainda complementa. Os pais devem ser esclarecidos e recomendados a evitar o uso de chupetas durante a infância. Então, resumindo, aqui está o esquema que eu usei para analisar essa metodologia, tá certo? E lembrando que, de acordo com a escolha, de acordo com o nosso objetivo, a gente escolhe a metodologia. Na área de saúde, a gente tem basicamente 4 tipos de dúvidas. Ou a gente tem uma dúvida sobre risco e etiologia, ou sobre diagnóstico, ou sobre terapia, ou sobre prognóstico. E cada uma dessas dúvidas, a gente tem um tipo de pesquisa clínica que vai responder adequadamente essas dúvidas, tá certo? Em geral, quando eu tenho uma dúvida sobre diagnóstico, eu uso artigos de testes diagnósticos, que a gente chama de artigos de acurácia. Quando eu tenho dúvidas sobre risco e etiologia, eu faço estudos de coorte controlado ou mesmo caso controle, que substituem em alguns casos os estudos de coorte. Quando eu estou interessado em terapêutica, quando eu tenho uma dúvida sobre terapêutica, eu preciso de ensaios clínicos controlados e randomizados. Quando minha dúvida é prognóstico, eu uso estudos de coorte, tá certo? Então, as minhas escolhas metodológicas estão vinculadas às minhas dúvidas, ao meu objetivo. Então, dependendo do meu objetivo, eu escolho que tipo de forma de bolo eu vou fazer. Beleza. Então, gente, esta é a apresentação que eu gostaria de fazer para vocês, tá certo? E a gente finaliza aqui essa primeira parte da aula, tá bom?